programa Cultura Espírita, do Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Olá, amigos, aqui estamos mais uma vez com o nosso programa Cultura Espírita do Instituto de Cultura Espírita do Brasil, o ICEB. Como sempre, nós estamos aqui trazendo o som do Toninho Barbosa, né? Nosso querido companheiro que está sempre presente, está sempre participante, fazendo com que chegue até vocês a melhor qualidade sonora possível. E também pelas ondas da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Cordialidade, que está há muito tempo já trabalhando e desenvolvendo as notícias, né, da comunidade espírita. Nós estamos aqui ainda com o nosso querido companheiro Geraldo Cardoso e o nosso querido Joel Vaz, os dois participantes esse mês do nosso programa. Então eu peço ao Geraldo, por favor, a sua saudação aos nossos ouvintes. Alô, amigos, é sempre um prazer estarmos juntos, pedindo a Deus que todos estejam em paz e em perfeita harmonia. E ao Joel Vaz, com sua agendinha do bem, né? Agendinha só no nome, porque é uma agenda não só extensa no seu conteúdo, né? Na sua riqueza de conteúdo e nas informações que são sempre saborosas para todos nós. Joel Vaz, por favor. Luz, paz, amor nos corações, tendo Jesus sempre em vossas vidas, e nada vos faltará. Olha, estou com uma alegria fantástica, porque eu tenho uma ligação meio amorosa com o Duque de Caxias, aqui no município do Rio de Janeiro, que vai realizar o 24º Encontro Espírita sobre a vida e a obra de Eurípides Barçanufo. Olha que coisa bonita! Qualquer informação você pode obter acessando www.facebook.com.br/programa Muitas Vidas. Puxa vida, imperdível. O antigo Jornal Espírita Fluminense, com mais de 350 edições, está de cara nova e chama a atenção para a celebração da passagem para o mundo espiritual de Chico Xavier. São uma série de atividades que estão acontecendo, quando participarão um mundo de gente muito querida, muito importante, como a Yasmin Madeira, a Natasha e tantos outros companheiros. Esse mês é um mês de festa lá em Uberaba e é imperdível. No dia 26, sábado, das 10 às 18 horas, o Dr. Gelson Luiz Roberto, que é psicólogo, expositor espírita, vai realizar um seminário tendo como tema o impacto da inteligência espiritual e emocional, aspectos fundamentais da relação e das ferramentas que os favorecem. Que tema extenso, curioso e bonito. O evento vai acontecer em Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, no Salão Nobre do Centro Espírita Allan Kardec, que fica na rua Allan Kardec, 142. E por falar em Allan Kardec, em São Paulo, na cidade de Penápolis, foi construída uma casa belíssima em arquitetura romana para abrigar as atividades do Centro Espírita Allan Kardec, onde se destacam as palestras de convidados ilustres, reuniões de passes, cursos. Vale a pena você que é aí de Penápolis fazer uma visita na Avenida Luiz Osório, 1262. Avenida Luiz Osório, 1262, Penápolis, São Paulo. Chega uma notícia gostosa, carinhosa, que as atividades da Casa do Caminho de Juiz de Fora, da nossa doce Dona Isabel, está com uma programação para este segundo semestre maravilhosa, imperdível. Ela convida todos aqueles uberabenses, aqueles de Juiz de Fora e das cercanias, os amigos todos da casa, para que façam uma visita. Hoje à noite, no Teatro Vanucci, no Shopping Centro da Gávea, o Bellini, nosso querido psicólogo, fará uma palestra maravilhosa, brilhante, com um tema muito atual, que é
esse complexo de coisas que nos desagradam, que é angústia, depressão, solidão, etc, etc. Eu espero vocês e não faltem. Entrada franca. Até a próxima quarta-feira, se Deus quiser, e continue ouvindo o nosso programa. Muito bom. Então, como sempre, o nosso querido Geraldo vai fazer aqui o contraponto, né, para nos trazer as perguntas do nosso programa de hoje, dos nossos Cultura Espírita Responde. Quem nos escreve é o ouvinte Divanir Castro, de Marechal Hermes, Rio de Janeiro. Ele pergunta inicialmente: qual a diferença entre prova e expiação? Bom, a expiação, como o próprio nome diz, é um cumprimento de pena, é um resgate de débitos. Está ligada geralmente a existências anteriores. Eu acredito até que a pergunta que ele faz é porque o Kardec, na classificação de Orbe, ele diz que a Terra é um planeta de expiações e provas, né? Então ele talvez queira saber exatamente a sutileza na diferença entre uma coisa e outra, né? Bom, as provas, elas são situações em que o espírito será testado em sua capacidade de suportar as dificuldades. Se saísse bem, estará apto a subir mais um degrau na escalada rumo à perfeição. É como uma escola. O aluno assiste às aulas e estuda para ser testado através das provas para uma aferição do que aprendeu. Caso não corresponda, ele será reprovado, sofrendo as consequências de seus atos. É a expiação. Quanto mais evoluído o espírito, menos por expiação ele passa. Então, você veja bem uma coisa. A expiação é o processo de aprendizado. É o processo em que você começa a tomar conhecimento das suas falhas, dos seus defeitos, enfim, de todas aquelas coisas negativas que vão se acumulando dentro da sua carga negativa no espírito. Quando você atinge um determinado nível de aprendizado dentro da expiação, então a justiça divina diz: então é chegado o momento de nós sabermos se o que você está aprendendo está sendo válido. Aí então vem a prova. Como vem a prova de fim de ano na escola, então vem a prova. Então a diferença é essa. A prova é um teste para ver se a expiação foi bem aproveitada. Se você não passar na prova, você volta para a expiação. Até que, através da corrente do tempo, a expiação se torne um processo tão fluido, tão verdadeiro para você, que você vai fazer até questão, e por isso é que Kardec diz que os espíritos, já dentro de uma determinada elevação espiritual, os espíritos pedem uma determinada prova. Isso me faz lembrar um livro sobre Alarico, o general bárbaro que invadiu Roma, né? Alarico, segundo os amigos espirituais dizem, né, ele veio a ser a reencarnação de um companheiro espírita, que está me fugindo o nome dele agora, mas que ele pediu por 2 ou 3 encarnações que ele viesse com lepra. E na final com fogo selvagem, exatamente para que aquilo pudesse então consolidar e confirmar todo o seu processo expiatório, desde Alarico, que foi um flagelo para Roma, isso lá na época, no início da Idade Média. Então, me faz lembrar que um espírito de um guerreiro, de uma pessoa que levou destruição e morte, estava agora pedindo para ele provas difíceis e cruéis, exatamente pela consciência que ele teve ao longo das expiações que passou. Então, podia, talvez, desculpe, não? Dizer que a expiação tem por objetivo corrigir falhas, e a prova tem por objetivo descobrir qualidades. Porque, também. Né, porque nem todo espírito que recebe uma prova, ele está corrigindo alguma coisa, ele
precisa saber se está apto a subir um pouco mais na sua escala de aptidões. Mas, de maneira geral, né, a prova ela é sempre uma aferição. Sim. Agora, essa aferição ela terá sucesso se a qualidade espiritual for revelada. Então, Perfeito. é dentro mais Exato. ou menos dessa. Muito bem. E tem mais uma perguntinha aqui. Qual é a atitude do espírita perante as pessoas que concordam com seus princípios, mas gostam de frequentar igrejas ou outros locais de culto? Eu devo só esclarecer, Geraldo, que essa pergunta, em particular, ela já foi em outros programas feita. E algumas pessoas solicitaram que ela fosse repetida devido não só ao esclarecimento, mas devido ao fato de que isso é uma situação corriqueira na nossa doutrina. Sim. Então, por esse motivo que nós estamos repetindo aqui, e a pergunta foi feita por esse mesmo ouvinte que mandou. Né? Pois não. Bom, aqui nós temos que separar as coisas. Há pessoas que concordam com os princípios da doutrina espírita, mas têm as suas crenças ou religiões, não se dispondo a abandoná-las. Há outras que frequentam as casas espíritas regularmente, são simpatizantes do espiritismo, mas permanecem também frequentando igrejas e abraçando suas crenças de origem. Há aquelas que se dizem espíritas, estão no trabalho espírita há anos, mas permanecem atreladas ao atavismo das antigas religiões e ainda atendem a ritos e dogmas, como, por exemplo, acender velas, batizar filhos, encomendar a missa de sétimo dia, né? Isso para parentes queridos, para amigos. E há os espíritas verdadeiros, aqueles que abraçam o ideal por compreenderem verdadeiramente a que se destina a doutrina. Esses, segundo Allan Kardec, são reconhecidos por lutar constantemente para vencer as suas más inclinações com sinceridade e o desejo ardente de aprimoramento. A posição do espiritismo e do espírita é a de respeitar cada um dentro de suas limitações, entendendo que todos vivem experiências que servirão, de uma forma ou de outra, para o seu aprendizado como espírito imortal. Não esquecendo, entretanto, de se esclarecer pontos de vista para se fazer à luz das consciências ainda dominadas pela ignorância das verdades eternas. Eu chamaria, a palavra talvez não seja exatamente essa, mas eu chamaria isso aí de esse sincretismo que as pessoas têm com relação ao espiritismo, por exemplo. E isso aí eu sei de pessoas, eu sei de pessoas que fazem isso, que frequentam mesmo o centro espírita e absorvem o conhecimento, as relações espirituais e tudo mais, tal. Mas nasceu lá o netinho. Não, tem que batizar. Teve um caso, isso foi trazido a mim, foi muito curioso também, de um casal em que eles espíritas. Nasceu o primeiro filho deles e eles resolveram não seguir a tradição da família deles lá, porque eles eram espíritas, mas tinham antes sido católicos. Então resolveram não seguir essa tradição e não batizaram a criança. Num programa atrás, ainda esse mês, se não me engano, nós falamos sobre a questão das crianças desencarnarem. A criança assim com 1 ano de idade, 1 ano e pouco, desencarnar. Um programa atrás nós falamos nisso. E aconteceu com esse casal de que esse filho deles, com 1 ano e pouco de idade, teve lá ele iam fazer uma operação de amígdala, alguma coisa assim, foi para o hospital para fazer a operação e lá adquiriu uma infecção hospitalar, onde a bactéria extremamente resistente debilitou o menino e ele veio a desencarnar. Em peso,
a família deles lá, foi em cima criticando, dizendo que aquilo havia acontecido porque foi um castigo de Deus porque a criança não foi batizada. Veja só. Entendeu? Então, vocês vejam como é que funciona esse negócio. E eles ficaram, o casal ficou mexido com isso, achou que realmente podia ser isso. Assumiu a culpa, assumiu. Entendeu? Então, vocês veem que há uma coisa ainda arraigada nas pessoas com relação. Assim como também o cristianismo, logo nos seus primórdios, nos seus primeiros anos de existência, ele assumiu muitas coisas que eram do judaísmo. Circuncisão, tudo isso seguiu, a tal ponto que mais ou menos por volta do ano 90 da era cristã foi feito o primeiro concílio da cristandade, em que Pedro, Paulo se reuniram com os seus companheiros para decidir se eles deveriam ou não seguir os rituais, os princípios do judaísmo, como a circuncisão, por exemplo. Aí Paulo prevaleceu a tese de Paulo de que deveria ser rompida essa tradição. O cristianismo tinha uma outra visão, o ensino de Jesus era outro, mas assim mesmo, ao longo, até hoje, existe a Páscoa, que é uma festa de origem judaica, existem uma série de coisas ainda dentro da tradição cristã que foi herdada de lá. Então, esse processo ele é muito arraigado. Então, é preciso realmente que haja, por exemplo, eu nasci numa família espírita, meus pais já eram espíritas. Então, essas coisas para mim não funcionam muito bem, não, porque eu sou espírita, eu fui criado dentro do espiritismo, então o espiritismo é um processo natural para mim, então eu não tenho comparações. Mas eu acredito que quem não tem isso tenha dificuldades para poder assumir esses... É a pressão social. Exatamente. Vamos lá, gente. Muito bem. A terceira e última pergunta do nosso ouvinte. Que tem o mundo espiritual a dizer sobre os seres extraterrestres? Eles existem? Existem. Outro dia eu encontrei com um aí na rua. E não saiu correndo. Não, pelo contrário, ele é que correu. Veja bem, um dos princípios da doutrina espírita é a pluralidade dos mundos, visando a ordem do progresso espiritual. Portanto, nada mais natural que existam seres extraterrestres. Mas é preciso tratar do assunto com certo cuidado. A vida se manifesta por princípios lógicos e racionais. As leis orgânicas observadas na Terra são as mesmas em qualquer lugar do universo. Portanto, não há razão para se acreditar em seres constituídos por outros elementos naturais diferentes daqueles que encontramos no nosso pequeno mundo. Eles podem variar quanto à forma, estrutura, mas sempre com os elementos universais da matéria. A criação é a mesma em qualquer quadrante que estiver o observador, assim como o mar é o mesmo em todos os pontos onde for examinado. Pode-se supor, no entanto, que futuramente teremos contatos com seres humanos de outros mundos, de feições mais delicadas que as nossas, mas nunca os monstrinhos que a imaginação fértil dos produtores de filmes tem apresentado à humanidade. Também não dá para se admitir que aconteçam guerras das estrelas. As civilizações mais adiantadas tecnologicamente e que viajam pelo universo são moralmente elevadas e não possuem armas nem sentimentos bélicos. Guerra é um procedimento de planetas primários como o nosso. Se os extraterrenos estiverem na Terra em algum período, não se sabe. Supõe-se que sim. Agora, se vão estar no futuro, também não se tem certeza. Se estão entre nós, devem ter motivos para se manter em silêncio. Mas o assunto ainda será em aberto para ser estudado por quem se interessa por ele. De concreto, ainda não se viu nada que convença qualquer uma dessas hipóteses. Então, é a tal história. Nós olhamos para o céu estrelado
trilhões e trilhões de estrelas, galáxias e tudo mais. Será que a vida humana só existe na Terra? Então, até por uma questão de extensão de lógica, de razão, a gente tem que achar que estão habitados por aí afora. Né? A forma de vida que varia. Né? Muito bem. Então, estamos aqui finalizando mais esse nosso bloco. Na continuação, vamos ter o prazer de conviver com o nosso querido Geraldo Cardoso e sua internet do bem. Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Precisando escolher um presente? Aceita a sugestão? Ofereça um livro. Na livraria do ICEB, você vai encontrar sempre o presente ideal ao preço de R$20 o volume. Para a sua comunidade, você pode receber os livros pelos correios, fazendo os pedidos por telefone. DDD 21 2224 1060 ou 2224 0726. Mergulhando no Mar de Amor. A vida de Fabiano de Cristo em 6ª edição, pela mediunidade de César Reis, descrita em detalhes desde a sua infância em Soengas, Portugal, até tornar-se um comerciante rico no Brasil. Ainda jovem, entregou sua fortuna para tornar-se o Frei Fabiano de Cristo, um lindo exemplo de humildade e caridade para todos nós. Mergulhando no Mar de Amor, mais um sucesso, editora Lorenz. 2221-2269 24504768, e-mail editoralorens@uol.com.br. Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Meus amigos, a internet do bem selecionou para o programa de hoje as palavras de uma prece proferida por Francisco Cândido Xavier. Com sua sensibilidade, o nosso saudoso irmão ora a Deus, suplicando ao Senhor que nos ensine a orar. Exalta o fato de que devemos orar sem esquecer o trabalho. Detalhe importante é este, pois está se tornando comum vermos irmãos orando apenas, e ao orar, esperam que Deus a tudo deva prover. É o lamentável equívoco, pois, na verdade, devemos orar com muita fé, como se a obtenção de tudo o que precisamos só dependesse da providência divina. Porém, devemos, ao mesmo tempo, agir com todas as forças de que dispomos, como se tudo o que pedimos dependesse apenas do nosso esforço. Foi o que Jesus pretendeu ensinar quando nos disse: observai os pássaros no céu. Não semeiam nem ceifam, mas o Pai que está nos céus os alimenta. Observai os lírios nos campos. Não semeiam nem fiam, porém nem Salomão, em seus dias de maior glória, vestiu túnica tão alva. Ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. Apreciemos com atenção as palavras da prece de Chico Xavier. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar, seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para a frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração,
a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será invariavelmente aquela de cumprir teus desígnios onde e como queiras, hoje, agora e sempre. Meus amigos, aí está a prece simples, porém cheia de sabedoria, que o nosso saudoso Chico Xavier nos ensina. Até a próxima semana e aprendamos com ele para sintonizarmos a paz que o Senhor nos oferece. Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Precisando escolher um presente? Aceita a sugestão? Ofereça um livro. Na livraria do ICEB, você vai encontrar sempre o presente ideal ao preço de R$20 o volume. Para a sua comodidade, você pode receber os livros pelos correios, fazendo os pedidos por telefone. DDD 21 2224 1060 ou 2224 0726. Noticiário do Instituto de Cultura Espírita do Brasil, Neandertal Alves. Durante todo este mês de julho, uma atividade especial para você, com convidados especialíssimos. No nosso próximo sábado, teremos, de 1h30 até 14h45, Luzia Matias, estudando o pensamento de Joana de Ângeles, sob a coordenação de Jorge André dos Santos, nosso presidente honorário vitalício, sempre o nosso Jorge André dos Santos. A Luzia Matias conhece profundamente o pensamento de Joana e faz excelentes lembranças, exortações de pontos de vista de Joana de Ângeles, buscando a compreensão da nossa relação de vida com o outro, conosco e com Deus. Às 15h, Cláudio Conte e um tema, o universo de probabilidades analisado sob a ótica espiritual. Desafiador este tema. Convido você a estarmos no ICEB no nosso próximo sábado, às 15h, para presenciarmos esta especial exortação. E o tema, universo de probabilidades analisado sobre a óptica espiritual, com Cláudio Conte, imperdível. E no destaque da revista Cultura Espírita de julho, o autor é Alírio de Cerqueira Filho, de Mato Grosso. Atualmente é vice-presidente da Federação Espírita de Mato Grosso. E o tema, energia mental e autocura. Preste bem atenção a esse detalhe interessante. Abre aspas. Registra-se o aumento cada vez maior de doenças de caráter emocional, como a ansiedade, a depressão, o transtorno bipolar, as fobias, a síndrome do pânico, dentre outras. Apesar de todo o avanço tecnológico da medicina, a vontade é a faculdade de bem conduzir as aspirações, objetivando uma finalidade maior, que resulte em paz e harmonia interior. A vontade, como disciplinadora da energia mental, nos leva a superar a forma instintiva, subconsciente, para um nível mais elevado de consciência, o nível da consciência desperta, onde transcende o ego, torna-se idealista,
desenvolve sentimentos como a compaixão e a solidariedade na construção da felicidade do outro, fundamental para que se construa a nossa própria felicidade, fecha aspas. Assunto palpitante, porque em analisar os problemas que estamos passando nestas chamadas doenças de caráter emocional, ansiedade, depressão, transtorno, fobia, síndrome de pânico, ele traz um assunto profundo, que é a nossa vontade, interrompendo este processo mórbido emocional, através da ação do bem, da paz interior, de uma harmonia desperta dentro de nós, na reformulação dos nossos procedimentos, de acordo com o exemplo crístico que temos, com as informações espirituais que dispomos em nossos livros espíritas, em especial nas obras de André Luiz, nas páginas de Bezerra de Menezes, na obra psicológica, dita assim, de Joana de Ângeles, aonde nos remete a uma construção idealística do bem pela compaixão e pela solidariedade vividas, portas adentro da nossa alma, na relação exterior com o mundo, com o outro e com Deus. Esta construção de felicidade do próximo resulta na nossa própria felicidade. Imperdível, hein? Dá uma olhada. Energia Mental e Autocura, de Alírio Cerqueira Filho, na nossa revista Cultura Espírita deste mês de julho. Lembra você? O portal do ICEB está sendo todo reformado, preparado para novos desafios e terá uma cara nova no Facebook. Nova vida, novo portal, o nosso portal ICEB evoluindo sempre. www.portaliceb.org.br. Até o nosso próximo programa. Pela Rádio Rio de Janeiro, o Instituto de Cultura Espírita do Brasil apresentou Cultura Espírita.